Olá, igreja! Estamos começando mais um culto online. Queremos convidar você a adorar o Senhor e a ouvir uma palavra abençoada nessa tarde. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços e eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é Jesus. E eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos.
Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim. Com todo meu coração, toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os Dias são pra ti. com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta. Jesus, Jesus, Tu és o som
que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta. Jesus, Jesus, tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus, Jesus, tua bondade me encontra, não me deixa ir. Eu estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Tua bondade, tua bondade me encontra, não me deixa ir. Eu estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais lindo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais lindo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Levante sua voz e cante isso. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais lindo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus,
há nome mais lindo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, levante. Não há nome mais santo, não há nome mais lindo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais lindo. Não há nome mais santo. Jesus, Boa tarde, irmãos. Meu nome é Patrícia Falcão. Para quem não me conhece, e eu gostaria de conversar com vocês um assunto hoje muito peculiar, mas muito profundo. Gostaria de conversar com vocês sobre conscientização, distrações, prioridades e altares. Vou fazer uma leve introdução para a gente conhecer um pouco sobre o assunto a qual eu estou me referindo. Primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre como funciona a nossa consciência, que nada mais é do que o alarme da alma. Se estamos com uma consciência sensível, ela pode funcionar como um monitor de Deus. A função da consciência é nos alertar. Com o passar do tempo, a nossa mente vai se tornando insensível, cauterizada, ou seja, uma mente fechada, morta. A grande estratégia de Satanás é corromper, cauterizar e até matar a nossa consciência. Com a falta de conscientização, nos falta o arrependimento, que nada mais é que mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, levando-nos a uma evolução. A cauterização na mente faz com que a mente perca sua função, perdendo a capacidade de raciocinar espiritualmente. Então, não conseguimos mais discernir
o normal do anormal, o certo do errado. É a consciência que tem o poder de julgar nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Depois de um tempo, a consciência cauterizada passa a viver na justificativa. A mente finge que o erro não existe. Vou repetir para vocês novamente essa frase. Depois de um tempo, a consciência cauterizada passa a viver na justificativa. E a mente finge que o erro não existe. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de mentir, né? Ela já está com a mente dela tão cauterizada, tão corrompida, que ela passa a viver aquela verdade. Ela passa a viver aquela mentira como se fosse uma verdade de uma forma natural. Ela não percebe mais, porque a mente dela está corrompida, bagunçada, cauterizada. O inimigo da nossa alma luta para cauterizar as nossas mentes. Mas a palavra de Deus é, sem dúvida, um escudo poderoso para que possamos ser renovados, pois é a palavra revelada que dá luz ao entendimento. Amém, irmãos? Quero ler com vocês alguns versículos que enfatizam a nossa luta interna para que prevaleça o bem que desejamos. Em Romanos 7,19, a palavra nos diz: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Lá em Romanos também, de 7:21 a 23, a palavra nos diz: assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, quem é o inimigo das nossas almas? Gostaríamos que nós pudéssemos já, nesse começo dessa introdução, refletir. Somos nós mesmos, a nossa própria natureza carnal que insiste em prevalecer. Precisamos vencer essas fortalezas espirituais contrárias contra a nossa mente, que nos prende na nossa maneira de pensar. Precisamos ser libertos de nós mesmos, do que pensamos, da forma como agimos. No decorrer da nossa vida, nós mesmos criamos um modelo, um padrão para nós. Acredite, na maioria não tem a ver com o que Deus quer de nós. Muitas vezes são coisas que a sociedade impõe, um padrão que a sociedade impõe, e não o que realmente quer de nós, Deus quer de nós. Toda essa bagunça na nossa mente faz com que a nossa consciência se torne corrompida, porque ela já está muito bagunçada, que nós não sabemos mais discernir espiritualmente, deixando de lado a verdade que nos liberta e nutrindo a mentira que nos aprisiona. Eu vou repetir para vocês. A nossa mente, ela já está tão bagunçada que nós não sabemos discernir espiritualmente a verdade que nos liberta e nutrindo a mentira que nos aprisiona. Quando endurecemos o coração, endurecemos a nossa consciência. E, por consequência, nós vamos deixando de lado o que deveria ser prioridade. Deus, família, enfim. Por falta de discernimento. Estamos muito distraídos, irmãos. Tem coisas no âmbito espiritual que só vamos conseguir discernir se pararmos para ouvir a Deus. No secreto, lá com o Senhor, entregando o coração, entregando todas as coisas, os nossos achismos, enfim. A nossa mente, ela quer se justificar. Mais uma vez, eu quero repetir para vocês essa frase. A mente cauterizada passa a viver na justificativa. A mente finge que o erro não existe. Vamos à igreja, somos generosos com as pessoas, mas barganhamos muito com Deus. Negociamos
damos prioridade para as outras coisas, somos extremamente estudiosos com o que estamos fazendo, aplicados com aquilo que nos interessa, dedicados com o nosso trabalho, entretanto, não conseguimos separar um tempo de qualidade para meditar nas Escrituras. E aqui eu não estou falando daqueles minutinhos que nós deixamos para as últimas horas do dia, quando a gente está indo para a cama, quando a gente está indo dormir. Precisamos fazer isso ou aquilo. Irmãos, não tem nenhum problema estudar ou trabalhar, e nem estou sugerindo que você pare com isso. Mas isso só não pode roubar, substituir o seu tempo com Deus. Queremos título, posição, para que possamos se sentir aceitos pela sociedade. Tudo tem uma razão de ser e precisamos parar para pensar o porquê dessas tais necessidades. Eu quero compartilhar com os irmãos um momento na minha vida onde o Espírito Santo se revelou de uma forma muito profunda, para eu realmente buscar a cura no momento da minha vida. Eu fui desafiada para um trabalho. E eu sempre fui uma pessoa insegura, uma pessoa que ao mesmo tempo buscava ser aceita, era muito insegura. Então, naquele momento, eu estava querendo desistir, mas fui para casa e orei, porque aquilo me incomodou. O porquê que eu quero desistir disso? E na minha cabeça, eu sempre lembrando das palavras do Senhor. Eu sou mais que vencedora, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. E o porquê que eu não conseguia fazer certas coisas. E o Espírito Santo, eu nessa busca, né, por essa cura, o Espírito Santo me trouxe palavras que foram lançadas sobre a minha vida, eu ainda adolescente, de uma pessoa muito próxima, que foram palavras de maldição, tipo, você não vai ser nada, isso não é para você, e coisa assim. Inconscientemente, irmãos, a gente traz coisas, né, da nossa infância, da nossa juventude, coisas que os nossos queridos, os próximos, nossos pais, eles nem sabem o que eles estão dizendo. Na verdade, eles nem querem aquilo para a gente, mas as palavras de maldição, elas fazem muito efeito. E eu, né, com essa direção do Espírito Santo, eu repreendi. Eu falei, não, eu posso todas as coisas naquele que fortalece, eu sou mais que vencedora. E aceitei o desafio, irmão. E fui assim, para a honra e glória do Senhor. Tive muito sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Porque Deus me honrou com a minha obediência. Mas, se nós não buscarmos em oração, né, nós não somos capazes de discernir. Às vezes, irmãos, a gente submete a coisas, a gente faz coisas que a gente nem quer, por uma necessidade de aceitação. Mas como saber dessas coisas? Como ter o discernimento do nosso comportamento, da nossa atitude, se a gente não buscar o Espírito Santo para Ele nos revelar o que acontece conosco? Uma outra situação também, o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu fui rejeitada no ventre materno. Isso também contribuiu muito para essa minha fase de ser aceita, de se sentir rejeitada. A verdade é, a busca muito intensa por algo tem uma razão de ser. Na maioria das vezes, é para preencher algo dentro de nós, que só Deus pode preencher. É um buraco que nada te satisfaz. O trabalho nunca será o suficiente, o cônjuge nunca será bom o suficiente, o que você tem também não é o suficiente. Então, a gente fica nessa busca intensa, fazendo e fazendo, em busca da satisfação que só Deus pode nos dar. Uma pessoa, por exemplo, que é dependente do alcoolismo ou de alguma outra dependência, é o mesmo caminho. Ela busca por algo que só Deus pode dar, que só Deus pode trazer a cura e a libertação para a vida dela. Ninguém entra num alcoolismo
né? Porque quer. Existe um motivo por detrás, existe uma necessidade. Aí eu queria estar conversando com vocês sobre distrações. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, por exemplo, começando por Marta, a gente conhece lá em Lucas 10, 38 a 42, Marta amava Jesus, mas a princípio ele não era prioridade naquele momento. Maria tinha escolhido a melhor parte. Nós amamos Jesus, não é mesmo? Todos nós somos unânimes em dizer que nós amamos Jesus. Mas pergunto para mim e para você nessa tarde, ele tem sido a sua prioridade? Estamos escolhendo a melhor parte, irmãos? O apóstolo Pedro nos adverte, em 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Mais uma vez, aqui um versículo citando essa luta espiritual entre alma e espírito. A alma, irmãos, é constituída em 3 funções. Buscar é uma função da vontade da alma, recusar também é uma função, e escolher também é uma função da alma. Então, o que nós precisamos fazer é disciplinar a nossa alma. A alma, irmãos, tem sede de Deus, mas ao invés de buscarmos a Ele, buscamos em coisas. Vejamos um exemplo bíblico bem conhecido. 2 Samuel 11, de 1 a 3, eu vou ler para vocês. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ali ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Nós conhecemos essa história, sabemos o que aconteceu com Davi, mas fica uma pergunta: por que Davi não foi com eles batalhar? Por que deixou apenas seus servos guerrearem? Davi estava muito distraído. Deus perdoou Davi, ele se arrependeu de coração. O Senhor realmente o perdoou. Mas esse erro trouxe duras consequências. Nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. Nós podemos ver essa história lá em 2 Samuel 12, 10. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Davi errou, Deus perdoou, e Deus sempre está pronto a nos perdoar. Assim como fez com Davi, Ele faz conosco. Mas o erro trouxe duras consequências. Davi estava cheio dele mesmo, da sua própria honra, e o nome disso, irmãos, é orgulho. Nada mais que altivez, vaidade. Afinal, ele era o rei, certo? E nós estamos cheios do quê? Convido você nessa tarde já, e pensando sobre isso, colocando a mão no seu coração e já orando para Deus revelar do que você está cheio. Em Provérbios 11, 2, a palavra diz: quando vem a soberba, então vem a vergonha. Precisamos ser libertos, irmãos, e parar de ficar andando em círculos, sair do que nos aprisiona. Então, a partir desse exemplo, irmãos, eu te pergunto: o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Com o legado ao qual tanto falamos em deixar para os nossos filhos? O que nós não estamos vendo, ou talvez algum de nós nem sequer queremos ver? Por que estamos agindo assim, simplesmente ignorando as ações demoníacas, a qual em todo momento podemos ser atingidos, afetados, e pior ainda, não afeta só nós, irmãos,
mas aos nossos filhos, às gerações futuras. Se nós não pararmos, isso certamente alcançará essas gerações. Nós precisamos mudar, nós precisamos nos arrepender, mudar de direção às nossas vidas. Nós conhecemos a palavra, sabemos o caminho, e por que não fazemos? Precisamos nos arrepender. Tudo tem uma resposta, e você e eu precisamos da revelação que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Eu queria compartilhar com vocês um breve testemunho do que o Espírito Santo fez na minha vida quando eu passei por um processo de pânico, a síndrome do pânico. Foram vários anos que eu sofri com essa lamentável doença. E eu não me dei conta, eu não sabia do que tratava. Eu passei por muitas situações de perdas na minha vida e, assim, no geral, né, eu podia imaginar, assim, que podia ser uma situação por conta dessas perdas. Mas, quando esse pânico se iniciou, foi justamente na gravidez, na minha primeira gravidez. Mas eu não sabia que se tratava de um pânico. E o diagnóstico, 18 anos atrás, era um diagnóstico mais lento, incerto. Hoje não, graças a Deus, a gente tem a medicina aí, com muita tecnologia, muita informação para poder trazer um diagnóstico como esse mais rápido. Mas naquela época, não. E eu fui me aprofundando muito nessa doença, cada vez mais o medo tomava conta de mim. Principalmente o medo de morrer e deixar os meus filhos. Por conta, claro, na minha cabeça era só uma questão de eu ter perdido a minha mãe muito cedo, enfim, por conta desse trauma. Mas não, irmãos. Quando eu engravidei pela segunda vez, o pânico veio novamente. Embora antes dessa gravidez, eu tinha me considerado já uma pessoa liberta, por uma questão mesmo de eu decidir ser liberta, né? Fui deixando os remédios, eu tomava remédios fortíssimos. Mas esse pânico veio novamente no 4º mês de gestação da minha segunda gestação. E aí, irmãos, foi muito difícil passar por tudo isso, mas o Senhor me sustentou. E até que eu tive a oportunidade de, um tempo depois, fazer um curso, participar de um curso de cura e libertação. E a princípio era, né, como já era líder de célula lá no Brasil, a princípio era realmente para a gente aprender, para poder atender as pessoas. Mas eu fui buscar para mim aquela cura. E foi muito sobrenatural o que o Espírito Santo fez. E eu cheguei lá e me derramei diante do Senhor. Eu entreguei tudo que eu tinha, o meu coração e os meus achismos e tudo que eu tinha. E o Senhor fez. E o Espírito Santo me levou num lugar onde jamais eu poderia imaginar, irmãos. Quando minha mãe faleceu, ela faleceu de câncer. Só que há 36 anos atrás, nem se podia falar a palavra câncer. Parece que o câncer era contagioso. Então, eu nem sabia que minha mãe tinha morrido de câncer. E eu estava, no dia que ela morreu, eu estava na casa de uma tia minha, no mesmo condomínio onde eu morava. E eu desci as escadas lá, fui para a área de lazer do condomínio e me deparei com o comunicado de falecimento da minha mãe. E eu não sabia ainda que minha mãe tinha falecido. E eu estava naquele lugar, irmãos. Agora eu te pergunto, como que eu, por si só, podia ter a revelação desse lugar que eu estava aprisionada, se não fosse o Espírito Santo de Deus? Por isso eu estou enfatizando aqui e contando esse testemunho para você. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus pode te levar em lugares que você está aprisionado, você não sabe. E só Ele pode te tirar de lá. Amém? Assim como fez comigo, Ele pode fazer com você. Irmãos, nós precisamos com urgência restaurar o altar de Deus nas nossas vidas.
Altar é lugar de encontro, intimidade com Deus, adoração. Essa decisão só depende de mim e de você. Ninguém pode decidir por nós. Precisamos nos separar de todas as coisas que nos distraem. Se você não separar, certamente você não vai ouvir a voz de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, tantas vozes, tantos problemas. Como é que nós podemos distinguir a voz do Espírito Santo se a gente não se separar lá no secreto do nosso quarto? Deus quer nos atrair e o diabo quer nos destruir. João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando estamos muito distraídos, irmãos, nós não vamos ser capazes de discernir a voz do Espírito Santo. Precisamos levantar o altar nas nossas casas, nas nossas vidas. E precisamos estar no secreto com o Senhor, para que a gente possa ser liberto de coisas que nos aprisionam. O que estamos buscando? Eternidade ou prosperidade? Onde está o seu coração, irmão? Mais especialmente, onde está as entradas dele? Sabemos que os olhos são as janelas da alma. Então, aquilo que vejo rapidamente vai gerar algo, mesmo que imperceptível, inconsciente. Pergunte a você mesmo nessa tarde: onde estão os meus olhos? Onde estão os teus olhos? Nós temos que tomar cuidado, principalmente com algumas questões. A financeira, eu vejo que é uma questão que traz muito conflito. Irmãos, é lícito ter coisas, comprar, mas o problema não é comprar, o problema é como a gente faz, o problema é que isso se torna uma distração. Nós precisamos identificar o que é realmente necessidade ou não, precisamos achar um equilíbrio, ficar atentos. Às vezes pode ser até uma fuga. Lembra que eu te disse que só Deus pode preencher o buraco que está dentro de você? O problema não está em ter. O problema é como fazemos para ter. Negociamos com Deus, nem sequer paramos para pedir a Deus um ok dele. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Essa ação é inegociável. Nós precisamos fazer. Depois eu oro, depois eu leio, depois deixamos Deus no último plano. Nós relutamos quando ouvimos isso pela primeira vez, isso é normal. Eu me lembro de situações assim quando estava passando pelo processo, eu estou ainda no processo. Mas é porque estamos cegos, que Deus possa tirar a cegueira dos nossos olhos nessa tarde, amém? Mateus 6, 19 a 21 nos diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Precisamos avaliar onde está o nosso tesouro, onde estão os nossos olhos, onde o nosso olhar tem permanecido. Se é nas finanças, no que você deseja ter, no seu trabalho, a gente não se dá conta, irmão, se a gente não parar para pensar, não parar para orar, para refletir. No seu estilo de vida, no seu corpo, no carro, na casa. Irmão, nós estamos criando altares. Sabe aquele problema que não deixa você descansar, aquele trabalho que te consome, uma enfermidade ou uma situação familiar? Sim, nós estamos criando um altar, inconscientemente. Praticamente nós estamos dizendo assim para Deus, que o tamanho desse ou daquele problema é maior do que Deus.
uma distração, a ponto que colocamos todas essas coisas no lugar que Deus deveria estar. Irmãos, precisamos prestar mais atenção. Tem uma frase de John Piper que diz: o diabo investe 168 horas por semana com dardos inflamados dele para que aquilo que devemos fazer não façamos. Você acha que consegue manter a sua mente renovada só com alguns minutinhos da palavra de Deus por dia? Aí eu fico me lembrando daquelas experiências que eu tive com o Espírito Santo. Irmãos, não contei no relógio, mas são horas, não são minutos. Precisamos ser curados, irmãos, e ser libertos de tudo aquilo que nos cerca e nos distrai. Deus quer nos atrair e o diabo quer nos distrair. Os males da idolatria moderna. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é, tudo que eu amo, me apego mais do que Deus. E me faz esquecer dele, ou não dedicar minha vida a ele como deveria. Colossenses 3:5 nos diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Vou repetir, Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Faça umas contas rápidas. Quanto tempo você trabalha por dia? Quanto tempo do seu dia você tem para você orar? Quanto tempo por dia você dá atenção aos seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Então você quer se justificar. Bom, mas eu estou fazendo curso cristão, eu estou me encontrando com homens cristãos, com mulheres cristãs. Nada disso substitui o seu tempo com Deus. Você pode fazer tudo isso, e isso é uma bênção para você. Conhecimento é bênção, mas o fato de você assistir um culto, fazer um curso de Bíblia, de teologia, de isso, daquilo, não substitui o seu tempo com Deus. Irmãos, nós estamos nos tornando escravos desse sistema mundano. E o pior é que nós achamos que está tudo normal. Quem tem tomado o lugar de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Lembre-se de declarar que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Independente da situação, nós precisamos declarar isso. O meu Deus é maior do que isso, do que aquilo, não importa a situação. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Se a gente estiver muito distraído, nós não vamos perceber as coisas, situações, momentos. Vai passar, você não vai notar, o tempo não vai voltar, muito ao contrário. A conta virá mais tarde. E vai dar um trabalho, irmãos, fazer o caminho de volta. Para você desvendar o porquê daquela tal situação, daquele tal comportamento, principalmente em relação a nós mesmos, mas para quem tem filhos, a gente vê alguns sinais, alguns comportamentos diferentes nos nossos filhos, principalmente quando eles estão indo para a fase da adolescência. E a gente acha que é só uma rebeldia, que é só um comportamento normal. As pessoas dizem, aborrecência. Não é isso, irmãos. Em uma das conversas que a gente faz devocional lá em casa, eu comecei a orar, porque eu estava vendo alguns comportamentos na vida dos meus filhos, e eu não estava achando que aquilo era normal, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor, Espírito Santo, revela se tem alguma coisa oculta, se é alguma coisa que eu fiz, alguma palavra que eu lancei, ou alguma atitude que fez com que esse comportamento viesse à tona agora. E, para minha surpresa, eu tive assim revelações
bem difíceis, assim, tipo, de coisas que eu não podia lembrar, né, que é só o Espírito Santo para trazer, e de uma palavra que eu falei, ou de um comportamento que eu tive, até de algo que eu lancei na direção, né, de um dos meus filhos, e a gente acha que isso é uma coisa boba, mas para a criança isso marca, e marca profundamente, e eles levam para a vida. Enfim, irmãos, nós precisamos orar para que tudo que está oculto realmente seja revelado e que realmente haja cura e libertação em nossas vidas. A gente tem que ter coragem para fazer uma oração dessa, porque às vezes nós precisamos fazer um caminho de volta que dá trabalho, mas vale a pena. É revelador, na verdade. Depender do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência para nós que estamos buscando a Deus e para que a gente seja curado e liberto. O sistema desse mundo realmente trabalha para nos distrair. Vou repetir essa frase que eu li anteriormente. Quando o diabo quer te destruir, ele te distrai. O Senhor nos chama para um novo avivamento, para despertarmos e acordarmos para as coisas que são de Deus. Muitos estão dormindo um sono profundo, mas não no jardim de Deus, mas sim no jardim do inimigo das nossas almas. Essa frase é de um autor desconhecido. Eu quero orar com vocês nessa tarde. Uma oração realmente de cura e libertação para a minha e para a sua vida. Gostaria que você aí do outro lado da tela colocasse a mão no seu coração, na sua mente e recebesse essa oração do fundo do teu coração. Amém? Pai Celestial, agradecemos-te porque o teu Filho Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas também por todos os sofrimentos e temores. Agradecemos-te porque Jesus Cristo pode tocar em cada memória. Senhor, toca em cada memória agora traumatizada, dolorida, cauterizada pelo pecado, com sequelas, e cura com o bálsamo do Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus, tu sabes de tudo o que nos diz respeito, até o que ocorreu antes do nascimento. Muitos aqui já vieram a esse mundo abrigando um forte sentimento de rejeição e desamor. Te peço, Senhor, cura todo trauma adquirido, mesmo ainda quando estava ali no ventre da nossa mãe, que tenha passado direto ou indiretamente do mundo externo através dos pais, familiares ou por outras influências, que tenham sido peso de maldição ou de qualquer forma tenha influenciado negativamente. Em nome de Jesus, que toda palavra maldita contra a minha e a sua vida torne-se sem efeito. Quebramos toda influência maligna sobre as áreas da personalidade, caráter, temperamento, excesso de ansiedade, medo do futuro, em nome de Jesus Cristo. Sejam agora restauradas desde as origens e refeitas segundo o padrão do Senhor Jesus, em equilíbrio perfeito. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas distrações, idolatrias, orgulho, falta de discernimento e posicionamento. Senhor Jesus, que todos sejam inundados pelas águas curadoras do teu rio de misericórdia, que sintamos realmente que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, mas novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Consagramos tudo a ti e te louvamos pelo que tu fizestes em nossas vidas. Bendito é o teu nome, Senhor. Glorificamos-te. Queria te agradecer, você aí do outro lado da tela, por estar conosco. Muito obrigada. Que Deus te abençoe com tudo que você necessita. Em nome de Jesus. Amém.